completamente. Existe um público de pessoas, por exemplo, que acompanham uma prova de Fórmula 1 pela televisão em mais de 50 países. É um público fiel, muito atento, que parece tomar emprestado cada sensação de cada piloto em cada pista de prova. O campeonato de Fórmula 1 é o espetáculo milionário daqueles que deliram com a velocidade, dentro e fora da pista. Aqui, neste teatro sofisticado, gastam-se fortunas, porque os atores principais são muito caros. Os carros, joias da técnica, que fazem barulho e são perigosos. E os pilotos, homens que assinam contratos em milhões de dólares, prendem a atenção de milhões de pessoas e buscam conhecer e, às vezes, ultrapassar os seus próprios limites. Se há um lugar que a velocidade não tem limite, é na Fórmula 1. Porque até hoje o que eu conheci foi exatamente muita gente tentando limitar a velocidade em função de segurança, de aumentar a segurança de autônomos e de carros. E o que acontece é o seguinte: cada vez que muda o regulamento, os carros ficam mais rápidos. E esse limite que todo dia a gente vai buscando, isso que é bonito. Saber que você, cada vez mais, você está chegando num limite que cada vez mais se torna mais distante. Então é uma bola de neve, é que nem um computador, você nunca ganha dele, cada dia você está brigando com ele. A pessoa humana chega no limite, é esse limite, você tem um talento. Você aprende mais e cria muito mais experiência. Você consegue fazer a máquina mais rápida, mas as suas reações e a maneira de você guiar e tudo, nunca vai ser mais rápido. É aquilo ali e acabou. Quando você anda num carro, numa pista onde é bem larga, você não tem pontos de referência perto, você anda 300 km por hora, tem a sensação da velocidade, mas não tão grande. Quando você anda numa pista como Mônaco, onde você tem o guarda-reio perto de você o tempo todo, pontos de referência perto, basta andar 250 km por hora, que a sensação é incrível. Você tem a sensação da aceleração rápida, os pontos de referência passando muito rápido perto de você, e ao mesmo tempo, quando você freia também, tudo parece abrir. Quando você vai acelerando, vai afunilando. Então, tendo pontos de referência por perto, essa sensação, a adrenalina, é maior do que um número altíssimo de velocidade sem pontos de referência por perto. Eu particularmente adoro a sensação da velocidade, do perigo. A adrenalina, logicamente, nesses momentos é muito boa. E você chega até a achar que é meio viciado em adrenalina em certos momentos, mas é um privilégio para quem pode sentir isso, estando dentro. Nesse aparelho, você escolinha de pilotagem, dinheiro, apenas a sua curiosidade. Pessoas, porque são as outras pessoas que as mãos da gente, como o corpo da gente, ficam soltos no espaço. Agora eu vamos. A sensação de ficar de cabeça para baixo é a que mais assusta no início, mas a velocidade também impressiona. Em pouco mais de 30 segundos, sai do estado normal e depois experimenta a sensação de vitória sobre o risco. E isso é um brinquedo de criança, o que significa que desde pequeno o homem sonha com a velocidade e com essas sensações. Entre os apaixonados, Dimas de Melo Pimenta Filho é um dos mais fiéis e constantes. Afinal, a velocidade é uma briga contra o relógio, uma conquista do tempo. E a vida de Dimas está intimamente ligada a essas duas coisas. Ele é vice-presidente da FAB pelo pai dele, a DIMEP. E há 21 anos que ele é pistas de alta velocidade. Dimas, a velocidade para você significa o quê? A velocidade sempre foi um fascínio meu.
desde moleque. Eu, particularmente, gosto da velocidade motorizada. Eu gosto do motor. Eu gosto de cheirar gasolina. Dimas exporta relógios de ponto para toda a América do Sul. Em compensação, para sentir os prazeres da velocidade, ele importa motores e peças que fazem do seu Escort um carro de corrida especial, um dragster ou carro de arrancada. Ele chega a 300 km por hora em apenas 9 segundos. Eu, quando entro no automobilismo, eu me desligo do meu dia a dia, das minhas preocupações e, na realidade, das coisas boas e das coisas ruins. Porque na hora que eu entro dentro dele, eu me aplico a ele. Eu procuro sentir a satisfação de dominar o carro, de conseguir tirar o maior proveito. A satisfação de acelerar, de ter um motor possante. Você tem que estar super atento, conhecer os detalhes do carro, o tipo de aceleração, o que o motor quer que você faça, soltar a hora de soltar o freio, a hora de acelerar, a velocidade de acelerar para que ele possa te dar a condição de sair imediatamente. As provas são disputadas em linha reta e duram muito pouco. O prazer do piloto é só acelerar, pisar fundo e parar se o paraquedas abrir. A seguir, Mirage, a emoção de vencer a barreira do som, a velocidade no mar e nas corridas de moto. Ladrões e Gatunos, Festival Trinity, amanhã. A história do progresso humano é uma corrida. Toda atividade de defesa, por exemplo, depende da velocidade. É preciso ser rápido para sobreviver, para socorrer, para atacar. Mas esse lugar aqui é o começo de uma corrida diferente. Na verdade, de um sonho antigo e muito mais complexo do homem. É o sonho de voar, cada vez mais alto e sempre mais rápido. Os caças Mirage ultrapassam a barreira do som. Podem voar a mais de 2.500 km por hora. Nesses aviões, todo o engenho humano foi aplicado pura e simplesmente na velocidade. Os pilotos de Mirage são a pequena e orgulhosa elite da velocidade. A velocidade ela não é uma coisa que nós nos acostumamos a ela facilmente. Não, nós temos que ser apresentados a ela paulatinamente. Okay? Um avião que voe a 200 por hora, um avião que voe a 600, a 800, para chegar num avião que voa a 2.000 por hora. A gente sente uma sensação de, vamos dizer, tanto de domínio da natureza, né, como de confronto com ela própria, né, porque você tem um espaço todo aberto, todo seu, né, que você pode ir em qualquer lugar, para qualquer lado, para cima e para baixo, e ao mesmo tempo você se vê muito pequeno dentro dessa mesma natureza, né. O tenente-coronel aviador Alberto Cortes tem quase 3.000 horas de voo de caça, 700 só em Mirage. É dele o mais ousado rasante da Força Aérea Brasileira. Eu acredito que quando a gente deixar de voar esse tipo de aviação, esse tipo de avião, a gente vai sentir saudade desse contato, desse convívio com esse tipo de emoção, com a velocidade. Existe uma componente, um elemento de brinquedo, de diversão, de entusiasmo por uma coisa que funciona, como se fosse realmente uma distração e a melhor distração da vida do piloto? Eu acho que esse nosso trabalho tem a sua parte prazerosa, né? O voo em si já é bastante gratificante. E o piloto, eu acredito que ele sente falta desse dia a dia. A gente até quando fica algum tempo sem voar, a gente começa a procurar o oficial de operações, dizer, não vai me escalar, eu estou tanto tempo sem voar, sente uma certa necessidade daquele gostoso de ficar de cabeça para baixo, de acelerar, desacelerar, faz parte da gente, né? Nesse dia, o coronel Cortes teve um passageiro no Mirage 01 para um voo supersônico. Ao meu lado, no avião 04, voa o cinegrafista Marco Aurélio Souza.
A sensação de velocidade na decolagem é difícil de descrever. Sobretudo para a gente que está entrando numa máquina voadora dessas pela primeira vez. Ok, Renato, agora nós vamos enquadrar a pista novamente e vamos fazer uma passagem embaixo para nós termos uma noção da velocidade. Neste rasante, o caça chega a mais de 1000 km por hora. Agora nós estamos a 109 em cima da pista. Nessas passagens muito velozes, duas são as sensações principais. A primeira é um total desamparo e um nervosismo no momento em que o avião fica de lado. E a segunda é ver a pista passando muito rápido lá embaixo. O ouvido é a parte do corpo que fica mais afetado. Mas a gente sente uma aceleração e uma desaceleração muito grande, dependendo dos movimentos do avião. O que eu posso garantir a vocês é que é uma coisa muito emocionante e há várias alterações físicas para quem está voando pela primeira vez, é claro, como é o nosso caso. Esse ponteiro da altitude está tremendo aqui. O que significa isso, coronel? Uma pane no rádio não me deixou ouvir a resposta do coronel. Nós tínhamos ultrapassado a barreira do som e chegamos à velocidade de 1.2 Mach, 1,2 a velocidade do som. A força da gravidade sobre os órgãos internos causou um grande mal-estar, mas a vertigem na nossa fantasia vira uma façanha. No desembarque, o batismo tradicional, banho para quem entrou no clube supersônico. Marco Aurélio e eu já podemos contar essa vantagem. Ike Batista, 32 anos, industrial da área de mineração, também gosta de correr, só que no mar. E para isso ele pilota a máquina que navega mais rápido, a lancha de competição offshore. 2 motores feitos nos Estados Unidos acionam uma estrutura fabricada no Brasil. A velocidade, 130 km por hora. O delírio de você acelerar, você saber que você tem, no meu caso específico, você tem 2 motores de Fórmula 1, né? Que são 600 cavalos cada motor. Eu estou aí com 1.200 cavalos. E sentir a aceleração desses cavalos, né? Dessa potência. E, enfim, é altamente emocionante esse sentimento de você controlar tanta potência. Eu só dirijo e nas curvas, especialmente nas curvas, se eu não tiver as 2 mãos no volante, acontece um desastre, porque o volante, né, quando você sai do ar e bate com a lancha novo, você recebe um tranco na mão. O segundo do meio nesse tipo de lancha é o homem do acelerador, que tem que ter uma coordenação perfeita com a onda, né, e comigo, quer dizer, ele tem que ser uma extensão da minha cabeça. E o terceiro é um navegador e também a pessoa que controla mais os relógios, porque quando você realmente está na velocidade máxima, é tanto barulho, é tanto sacudida que você não consegue mais fazer nada. Foi difícil para nós resistir ao convite de Ike para uma volta rápida na lancha. De todas as sensações de velocidade que eu experimentei nesse programa, essa daqui talvez seja a mais gostosa. Talvez porque a gente sinta mais a velocidade do vento na superfície do mar. É uma superfície irregular e as batidas do casco aumentam a sensação de risco. Caio Alves Filho, o Caíto, 29 anos, casado com Cecília e pai de Marília, mora em Jundiaí. Em casa, ele é tranquilo. A profissão dele, para muita gente, é coisa de doido. Hoje, ele é campeão brasileiro de motociclismo na categoria Yamaha RD. Vice-campeão sul-americano, 3º no campeonato mundial. Neste esporte de Caíto, a gente sente mesmo o contato direto com a velocidade. A roupa especial protege de um atrito constante, de uma proximidade do chão perigosa e da queda que já virou rotina. leva o piloto a correr
cada vez mais, que essa sensação de velocidade atrai bastante, é a condição de êxtase. E você acha que o piloto de motocicleta, desse tipo de competição, é o que mais sente diretamente no corpo a proximidade desse limite? Sem dúvida, porque o piloto, como eu disse para você, ele é tudo. Ele é o spoiler da motocicleta, ele é a terceira roda da moto. Nós precisamos usar o joelho hoje, e o joelho funciona também, é parte do equipamento, ele é parte da aerodinâmica, é parte do freio, inclusive, porque quando você não pode brecar a motocicleta dentro da curva para diminuir a velocidade, se você fez uma tomada muito rápida, nós usamos o joelho também em contato com o solo para diminuir a velocidade da moto. E a queda? Você tem que estar preparado para ela de que maneira? Levando como se fosse uma coisa natural, que ela é decorrente de você andar. Quem anda, cai. Desde que nós nascemos, caímos para poder andar. É como um jogador de futebol que vai entrar no campo, ele sabe que um chute na canela ele vai acabar levando. A seguir, o coração do piloto acelera mais que o carro. A psicanálise explica a paixão pela velocidade. No Canadá, os testes para saber quem pode ser piloto. Rubens Barrichello é pentacampeão brasileiro de kart e estreante na Fórmula Ford. Roberto Manzini disputa o Campeonato Paulista de Marcas. E Djalma Fogaça é o atual campeão brasileiro de Fórmula Ford. Eles estão bem de saúde, mas para o Globo Repórter se submeteram a um teste para mostrar o que acontece com o coração deles quando estão na pista em busca de velocidade. O aparelho se chama Holter e trabalha com um computador. É como se fosse a caixa preta do avião, que registra o voo das 24 horas. A pessoa dormindo, a pessoa em atividade, almoçando, estressado, nervoso. E como é que se comporta o batimento cardíaco nessa atividade. No dia seguinte à colocação dos Holters, Barrichello no carro vermelho e branco, Fogaça e Manzini nesse Escort deram várias voltas no circuito de Interlagos. Meia hora depois do teste de pista, a equipe do Dr. Renato Duprat retirou os aparelhos para análise no computador. O resultado confirma: correr é um desgaste muito violento. Então nós podemos observar durante o sono, durante a madrugada, uma frequência cardíaca relativamente baixa, em torno de 50 batimentos por minuto. Aqui então no período da manhã, onde estava iniciando os preparativos para o início do teste de pista, nós podemos observar que a frequência cardíaca do piloto já começa a aumentar. Durante o momento da aceleração maior do carro, ou seja, nas retas, nós podemos observar que essa frequência aumenta significativamente, atingindo níveis de 140, 150, e nos pilotos da Fórmula Ford nós podemos observar que a frequência atingiu até 158 batimentos por minuto. Foi inclusive durante esse momento que o piloto teve uma leve derrapada numa das curvas do autódromo. O piloto passa pelos aqueles mesmos estímulos de um esporte comum, ou seja, o coração também é exigido de uma forma significativa. Em 75, o americano Gary Gablitz tentou com o carro-foguete Chama Azul quebrar a velocidade do som em terra. Ele já havia batido o recorde mundial de velocidade. Neste dia, ele chegou a mais de 1000 km por hora no deserto. O coração de Gablitz certamente chegou a mais de 150 batidas por minuto. E a cabeça, a alma dele e de todos os pilotos que desafiam a velocidade. Os especialistas da mente se dividem. No fundo, ele se sente um indivíduo diminuído, pequeno, incapaz. E essas coisas externas que ele põe na velocidade é uma maneira que ele tem de tentar mostrar que ele não é assim tão pequenininho, tão submisso, tão insignificante, né? O grande desafio é se superar, né? E senão não existiriam recordes a serem batidos, né? Ou percursos a serem cumpridos em determinado tempo ou de determinadas maneiras, grandes travessias.
Então isso é um aspecto lúdico, ou seja, de brinquedo, muito importante. A mesma palavra que expressa a força, o poder, é a mesma palavra que expressa o desempenho sexual, potência, não é? O que essa pessoa quer mostrar é que ele é potente, né? Potência é necessária para a vida, porque competência implica em ser potente, né? Então, o profissional precisa ser potente o suficiente para ele cumprir as suas tarefas. É uma afirmação de poder, sem dúvida nenhuma. É uma manifestação basicamente de saúde. O Dr. Frederico, sempre que pode, vira Fred, piloto amador. A velocidade é um componente de um esporte, de uma atividade, de um exercício até. E o grande objetivo é justamente manter esse diálogo. É o diálogo com o percurso, é o diálogo com a pista, é o diálogo com o equipamento. Sentir um exercício de sensibilidade também. Desde quando você corre? Na verdade, eu comecei em 1982. E sempre como amador, por esporte? Por quê? Fazer as coisas realmente a sério, né, é preciso que se seja amador, por amor. Quando um pianista quer tocar melhor, ele vai para o piano e pratica. Quando um maratonista quer melhorar o tempo, ele vai para a rua e corre. Quando um piloto de Fórmula 1 quer correr mais depressa, ele vai para a Universidade McGill, em Montreal. Ready? Yes. Artificial test condition. Here we go. There's your warning. 70 milliseconds late at 15 miles an hour. Be ready. Este teste mostra porque eu não teria a menor chance domingo em Jacarepaguá, e não é só porque estou sem meu capacete de corrida. Meus reflexos não estão abaixo nem acima da média. São bons para uma boa estrada sem passar de 80. Bravo. 16 milliseconds late. Estes testes na Universidade McGill mostram também quem tem e quem não tem vez nas pistas. Este piloto americano, por exemplo, corre em carros de menor potência. Na Fórmula 1, ele não teria vez, pelo menos por enquanto. Nestes testes, ele está não só conhecendo os limites do próprio corpo, mas está podendo compará-los com o de outros grandes pilotos. Ayrton Senna passou por aqui, Emerson Fittipaldi também. Ao todo, 69 corredores, entre os melhores do mundo, passaram várias horas aqui fazendo testes criados e supervisionados pelos professores Dan Marise e Jacques Delaire. Dr. Marise é psicólogo formado em educação física com doutorado em psicologia educacional. Ele começou a estudar pilotos de corrida há 6 anos e hoje tem o melhor banco de informações sobre corredores de todas as pistas. As informações sobre os pilotos são confidenciais, mas sem revelar nomes, este computador compara minha reação com as dos pilotos de reflexos mais rápidos na Fórmula 1. Apesar da confidencialidade, sabemos que Ayrton Senna está entre eles. Minha reação é de 4 a 10 milésimos de segundo mais lenta que a média dos pilotos. Parece pouco, mas não é. Equivale ao comprimento de um carro. E esta medida, numa pista, pode ser fatal. Well, hang on to your hats because this is it. Os australianos foram os inventores desta câmara instalável na cabine de um carro e hoje usada em várias pistas de corrida. Ela nos dá uma medida do tempo e da falta dele quando você está a 200 km por hora. Nas pistas, os carros batem muito mais por falha humana do que mecânica. E Dan Marise nos explica que os testes revelam quando um piloto está com os reflexos abaixo do nível dos outros. Além disso, depois de cada teste, eles preparam um programa para cada piloto, mostrando que tipos de exercícios ele deve fazer para melhorar a performance. O resultado de cada teste é um livro como este, de quase 150 páginas, com explicações e recomendações para o piloto. Ayrton Senna, por exemplo, diz que depois de passar por aqui começou a levantar peso, mudou a dieta e hoje está em melhores condições. O piloto ideal consegue apertar o freio no momento exato, nem antes nem depois de acender a última luzinha, a mais perto da cabine. É difícil. No teste mais lento e fácil, meu menor erro foi de 20 milésimos de segundo. E o professor nem me leva a sério quando pergunto se estou na marca do Senna.
O Senna, diz ele, muitas vezes acerta na mosca. Numa pista de corrida, 20 milésimos de segundo, diz ele, podem significar vida ou morte. A seguir, na escolinha de pilotagem, começa o sonho da velocidade. Fittipaldi, a família mais veloz do Brasil. Cristina Rosito, a mulher mais rápida das pistas brasileiras. Este é o maior autorama da América do Sul. Fica em São Paulo e estes meninos aprendem aqui as teorias da corrida. É a escola de pilotagem do futuro, com dezenas de microkarts e 2 pistas. O objetivo da escolinha é formar bons motoristas, ou seja, dar uma correta educação de trânsito. Se nesse processo o aluno desenvolver um talento especial, a própria escolinha vai formar o piloto. Começa assim, desde cedo, o culto da velocidade. Eles já desenvolvem essa atração, esse que vai conduzir ao delírio da velocidade? Sem dúvida nenhuma. A gente vê isso desde a mais tenra idade mesmo, desde 6, 7 anos de idade. Crianças que, além de aprenderem muito fácil, crianças que têm uma habilidade natural muito grande. Isso é bem coisa de brasileiro, velho. Na aula teórica, os pequenos pilotos aprendem os segredos da curva bem feita. Então é bastante importante vocês fazerem a tomada, a tangência e o escape. Você sente alguma sensação especial, alguma emoção especial? Você sente que você está dominando o carro ou você quer correr mais? Eu quero correr mais. Luiz Fernando, o gasolininha, 9 anos, já corre e muito. Faz 130 por hora no kart. E o chefe da equipe é o pai dele, Luiz Fernando, o maior incentivador. Se depender de mim, o que eu puder fazer por ele, tá? Realmente ele sabe que vai ter todo apoio, tá? E a mãe dele? A mãe gosta, mas não participa tanto, tá? Ainda tem alguns receios e tal. Ele escuta falar que ele anda rápido, que ele tá super bem. Eu trouxe porque ele me pediu. O que eu posso fazer, né? Só posso acompanhar e dar força, né? Qual é para você o limite de segurança? É a máxima. Andar tudo. Muitos desses pequenos pilotos são orientados por pais que conhecem bem o assunto, os riscos e os benefícios do esporte. O meu objetivo com as crianças não é formar aqui um campeão de Fórmula 1. É evidente que se eles quiserem seguir, se as coisas forem acontecendo naturalmente, ótimo, muito bem. Eu acho que é uma formação. Você pelo menos deu a eles a oportunidade de lutar contra o seu próprio limite, de ser arrojado, de buscar uma afirmação, autocontrole, habilidade. Eu acho que isso é muito bom para a formação, como qualquer esporte, Renato. Mas é evidente que na hora que eles entram na pista, que rasgam a reta, que tomam a curva, quando acontece uma desgarrada, um pequeno acidente, aí o coração dispara, aí não há controle, não há experiência, não há jeito. Aí é o pai vendo o filho, é o susto, o medo, isso é o tempo todo. Mas no dia seguinte está aqui no kartódromo incentivando os 2 garotos. Não, no dia seguinte não, você já corre lá, pega o kart e ajuda a empurrar e diz, vamos menino, vamos embora. Os teóricos têm diversas interpretações, mas o culto da velocidade se aproxima muito do ideal de todo esportista, aquele ideal olímpico que é a conquista da vitória, que significa disciplina, tenacidade e alegria de viver. Esses princípios foram seguidos com precisão por uma família brasileira muito conhecida, dona de todos esses troféus. A família Fittipaldi. Wilsinho Fittipaldi, irmão do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, não corre mais. Mas a tradição competitiva da família, esta dinastia das pistas, está bem defendida hoje. Christian Fittipaldi, 18 anos, filho de Wilson, já está correndo e ganhando na Fórmula 3. O meu tio foi 2 vezes campeão do mundo na Fórmula 1 e 2 vezes vice-campeão do mundo. O meu pai correu na Fórmula 1 durante 3 anos e ele construiu um carro de Fórmula 1. Então eu acho que, como experiência, eles conhecem o suficiente, digamos assim. A velocidade para nós é uma coisa normal, um dia a dia, como para qualquer outra pessoa, almoçar, jantar. A gente sempre tomou café da manhã motor, almoçou chassi e a gente jantou, digamos assim, pneu à noite. Eu sempre procurei transmitir isso para o Christian. Desde que você assume esses riscos conscientemente, ele
se tornam muito menos perigosos. Já que eu me chamo Fittipaldi, todos esperam ótimos resultados de mim. Então, sempre quando eu ganho, normal, o Christian ganhou. E quando eu chego em segundo, não é que eu cheguei em segundo, o Christian perdeu a corrida. É uma paixão? Ah, é uma paixão, indiscutivelmente, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu não posso responder, obviamente, que é uma coisa, acho que um pouquinho pessoal. Eu não posso responder, diríamos, pelo Emerson, no caso, ou pelo Christian. Mas para mim, por exemplo, eu não consigo viver longe do automobilismo de jeito nenhum. Quando nós fomos obrigados a fechar a nossa equipe de Fórmula 1, eu me retirei para a fazenda durante 4, 5 anos. Depois do quarto, do quinto ano, eu comecei quase que a ficar louco. Quer dizer, tive que voltar para o automobilismo de uma forma ou de outra. O fascínio da velocidade quebra também as barreiras do sexo. Cristina Rosito, 22 anos, estudante gaúcha de arquitetura, gosta de ler ouvindo a guitarra de Eric Clapton. Ela se diverte também cozinhando espaguete para a família. E não esquece os toques de beleza no espelho, como qualquer mulher bonita. Mas nos fins de semana, nas pistas de competição do Brasil, Cristina é um embaraço para os pilotos de Fórmula Ford. Ela é campeã gaúcha da categoria Turismo, campeã gaúcha de Fórmula Ford e agora vai tentar a Fórmula 3. Ela disputou 290 provas em 14 anos de corrida, ganhou 102 troféus e 137 medalhas. É questão de acostumar, de tu querer e tu batalhar por isso. É problema para os homens que competem com você? Olha, eu acredito que um pouco sim, porque, querendo ou não, existe machismo, principalmente no Sul. É uma coisa assim, fora do comum, porque já fazem mais de 10 anos que eu participo de competições, então já deviam estar acostumados com isso, mas não acostumaram. A seguir, o primeiro duelo do ano na Fórmula 1. E a luta eterna do homem contra o tempo. Hoje, no início da tarde, nos treinos oficiais para o Grande Prêmio do Brasil, o tempo mais rápido foi do italiano Riccardo Patrese, que corre pela equipe Williams-Renault. Amanhã, esse resultado pode ser superado por um dos pilotos que vieram a seguir, Senna, Berger ou Prost. Depois de amanhã, na prova, o resultado pode ser outro, e o vencedor, um outro piloto com outra máquina. A alternância de resultados, desempenhos e máquinas é o que renova o interesse por esse esporte. Esta variação mostra também como é complexa e concorrida a briga pela velocidade. No caso dos profissionais, toda a atividade é pautada pelo tempo, contado com muita precisão. Riccardo Patrese, por exemplo, vai contar, depois de amanhã, 177 grandes prêmios. Um tempo muito longo de voltas rápidas. No caso de todo mundo que corre, o tempo é fator fundamental. O tempo de correr, de dar uma volta, de dar 50 voltas, de saber onde está o risco e de parar quando chega o momento. O movimento constante em direção ao risco, à quebra dos limites, é o mesmo que impulsiona os descobridores, a ciência, a própria conquista do saber. De certa forma, a história da civilização é uma aceleração de vida e de conhecimento. Na prática diária da velocidade, todo mundo quer ser mais rápido para chegar a tocar os seus pontos extremos. Para sentir, como indivíduo, o êxtase da vitória, um sopro de energia. Para o piloto, o aviador, o navegador, a velocidade é uma viagem da própria alma. Estar correndo é sentir um gosto de liberdade, uma liberdade solitária. Quem passa rápido, passa sozinho e toma sozinho decisões muito rápidas de vida e de morte. Porque a grande aventura do homem veloz é a descoberta de si mesmo.
ZYB 850, Rede Globo, São Paulo, 22 horas e 19 minutos. Assista agora Fuga de Sobibor.